boa noite a todos. A nossa palestra, a partir do momento, ela está sendo gravada entre 2 ou 3 YouTube, para quem tiver perdido, para quem quiser rever, né? E a gente funciona da seguinte maneira: são 40 minutos de palestra. A gente pede que o palestrante não seja. E depois da palestra, nós vamos ter 20 minutinhos aí de dúvidas, questionamentos, enfim, um espaço aberto para a gente interagir com o palestrante. A gente pede também que todos deixem o áudio e o vídeo cortados, né? Justamente para favorecer a conexão do palestrante. Você está me ouvindo bem agora, Lucas? Não, está perfeito, perfeito. Então, vamos fazer uma prece inicial aqui, antes da gente passar efetivamente para a palestra. Vou pedir a todos para relaxar o corpo, fechar os olhos, elevar os pensamentos. Amado Mestre Jesus, irmão maior de infinita bondade, pedimos sua bênção nesse momento, em que nos encontramos todos espiritualmente juntos, buscando a comunhão de intentos e de ideias para a prática do bem. Agradecendo a oportunidade que nos é dada para a busca do nosso esclarecimento espiritual. Que os bons espíritos possam intuir nossos palestrantes, permitir a nós o melhor proveito possível. Levando ao final dessa reunião os ensinamentos e as boas energias para os nossos lares. Que assim seja, graças a Deus. Lucas, seja muito bem-vindo. Um prazer te conhecer, mesmo que virtualmente. E a palavra é sua, eu vou deixar para você apresentar o tema, né? E fazer a introdução. Obrigado, viu, pela sua participação aqui hoje. Primeiramente, muito boa noite a todos e todas. Eu espero que todos estejam... Tá todo mundo me escutando direitinho? Aí, principalmente o pessoal que está sentado, que eu posso ver vocês, eu espero que todos consigam me escutar direitinho. Primeiramente, as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo para todos nós. É uma alegria poder colaborar com vocês, não que de forma presencial, porque as circunstâncias infelizmente não permitem, mas Jesus nos dá a possibilidade de estar aqui com vocês de forma virtual e até mesmo por laços mais importantes do que o da matéria. A gente está aqui conectado com vocês, daqui no meio da floresta amazônica, em Manaus, conectados em espírito e em coração. Se nós pudéssemos desejar qualquer coisa para todos nós que estamos aqui, encarnados, desencarnados, de que o nosso coração possa bater em uníssono com o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. E primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar com vocês para falar do Evangelho, para falar de nosso Senhor Jesus Cristo e também dedicar essa palestra aos animais. Queria agradecer a oportunidade na pessoa do nosso querido André, que faz parte do MOV comigo, Movimento pela Ética Animal Espírita, a Estelinha também está aí com vocês, outros companheiros do MOV também estão aqui conosco, né, no Zoom. Uma felicidade muito, muito grande, vamos colocar assim, uma dinâmica. É a primeira vez que eu estou fazendo isso na minha vida, de fazer uma palestra para outra cidade, com várias pessoas no centro, e ao mesmo tempo tendo a sala aqui no Zoom cheia de pessoas, principalmente nossa querida Nath Zagonel, nosso querido Luiz Felipe também do MOVE, e outros amigos muito queridos. E eu gostaria de pedir também perdão por dois motivos muito básicos para vocês. Primeiro é de que eu não tenho esse sotaque maravilhoso de vocês, sotaque mineiro. Eu, infelizmente, nessa encarnação tive o sotaque, né, de nascer no sotaque do norte, mas eu espero que não incomode a ninguém. O segundo motivo é por qualquer erro de interpretação exegética, qualquer comentário que a gente venha fazer aqui, que não seja condizente, ou até a gente comente algum versículo, né, de forma errada, a gente pede perdão por isso. Nosso único intuito aqui é de consolar corações e, ao mesmo tempo, de que facilitar o nosso contato com Jesus nesse momento. Vamos colocar 1 hora, até um pouco mais de 1 hora que a gente fica aqui conectado. O tema da nossa fala, como o pessoal já anunciou, é o Evangelho para todos. A gente vai gravitar em torno de um versículo crucial, que está ali no Evangelho de Marcos. É o último versículo, é o último capítulo do Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Oi, alguém falou comigo? Alguém falou meu nome? Eu escutei alguém falando meu nome. Tá ok? Vou prosseguir.
Então, a nossa fala de hoje, o tema em si, ela é uma afirmação. O evangelho é para todos. Entretanto, o que a gente gostaria de fazer hoje com vocês é pensar se de fato essa afirmação, o evangelho é para todos, é uma coisa verídica, verdadeira, ou é uma coisa falsa. De tal modo que a gente pode até pensar, o evangelho é para todos? Tirando o sentido afirmativo, até negativo, pensar no questionário mesmo, trazer o cerne da doutrina espírita para a questão. O evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele é para todos? Ele é para qualquer pessoa? A gente vai extrapolar aqui e até perguntar, é para todo ser? Então, para começar a adentrar no texto, como Emmanuel nos pede, em qualquer texto bíblico, os textos espíritas, fazer como Emmanuel nos ensina no livro O Consolador, vamos tirar o espírito da letra. E eu queria iniciar essa nossa fala de hoje tirando um texto que está ali no Há 2000 anos, eu estou aqui com a minha edição da 2000 anos, que está na introdução mesmo do livro, em que Emmanuel dedica o seu coração para Jesus. Ele que vai relembrar toda a sua vida como Publio Lentulus, durante a narrativa inteira, na introdução vai falar de Jesus, para mostrar a importância, o cabedal desse nome que a gente fala até hoje. Esteve entre nós há 2000 anos, e aqui estamos no século XXI, em 2020, falando o nome de Jesus. Eu só quero ler um parágrafo que Emmanuel dedica para Jesus na mensagem inteira de 4 de janeiro de 39. Emmanuel fala assim: que são 2 milênios no relógio da eternidade. Só a tua bondade é infinita. Somente tua misericórdia pode abranger todos os séculos e todos os seres. Porque em ti vive a gloriosa síntese de toda a evolução terrestre, fermento divino de todas as culturas, alma sublime de todos os pensamentos. Em outras palavras, em outro condicionamento verbal, como nos ensina o poeta e o filósofo, tudo o que sobe converge, porque de fato escoa direto do coração augusto e misericordioso de Jesus. Mas quando a gente pensa e pega essa frase de Emmanuel, quando Emmanuel fala sobre todos os seres, e a gente junta, concatena, une a nossa concepção, a gente tem de começar a pensar sobre a nossa responsabilidade perante o Evangelho. Jesus desencarna na cruz, no Calvário, entre 2 ladrões, no Gólgota, naquela sexta-feira à tarde, que marca a história. Como diz Emmanuel, né? Capítulo 7 da primeira parte de 2000 anos. Mal sabia aquele conjunto de criaturas, falando de si mesmo, ia surgir daquela cruz uma luz que ia brilhar para a eternidade afora. E é uma mensagem que é realmente para nós, em legado, para a humanidade inteira. Estejamos encarnados agora ou até há 2000 anos, ou assim vai. Só que quando a gente vai tratar nosso relacionamento com o Evangelho, a gente precisa fazer ponderações muito claras. Porque quando Jesus desencarna e depois reaparece um corpo fluídico para os discípulos, e eu não vou entrar aqui em qualquer argumentação sobre o corpo fluídico ou não de Jesus, porque não é o nosso caso, mas quando Jesus surge para os discípulos, e a gente pode checar isso nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, ele vai deixar uma mensagem em cada um desses, no capítulo final de cada um desses evangelhos. No capítulo último de Marcos, capítulo 16, João Marcos, que a gente vai descobrir que é parente de uma amiga de Paulo de Tarso, é quase como se fosse o evangelho de Simão Pedro. Simão joga todas as memórias deles para Marcos e Marcos coloca no papel. No versículo 15, Jesus dá um último pedido para os discípulos. Indo ao mundo inteiro, pregai o evangelho a toda a criatura. A toda a criatura, sem exceção. Jesus não fala para os justos, para os injustos, para os doentes, para os saudáveis. Não fala para os filhos de Israel, para os gentios, para os pecadores, para os arcanjos da moralidade encarnados. Ele fala, vão mundo afora, vão se espalhem e preguem o evangelho a toda a criatura. Criatura, para nós, a gente já sabe. É tudo aquilo que vem de Deus. Tudo que é criado por Deus. Curioso, porque eu sou uma criatura. Vocês são criaturas. Os animais são criaturas. A rocha é uma criatura de Deus. A árvore, a grama, o vento, a chuva. Lembrando a figura também augusta de nosso São Francisco de Assis, quando faz o cântico para os pássaros.
que dizia irmão chuva, irmão sol, irmã árvore, irmão lobo, irmã e irmão. Porque Francisco enxergava o divino em cada um. Consequentemente, as barreiras da diferença caem por terra diante da forma, o poder glorioso do amor. Consequentemente, orando desse paradigma, desse viés, a gente começa a se perguntar para nós mesmos, que a gente possa pegar essas perguntas que eu vou elencar e responder no íntimo de cada um de nós. Qual a nossa postura perante o Evangelho? Nós temos pregado o Evangelho a toda criatura? Pensar pelo menos no nosso círculo social. Ou a gente tem feito questão de apontar o dedo daquele irmão e irmã, principalmente ser humano, que por algum motivo está ainda embolado nas sendas do mal, ou se por algum motivo tropeça ainda em quesitos da moralidade. A gente aponta ainda um erro, o dedo. A gente se reúne, se congrega na casa espírita, como a maioria de vocês estão aqui hoje. E aí quando a gente sai daqui e vai para o convívio com nossos entes queridos, no bojo do lar, a gente faz questão de insistir que eles estão distantes desse conceito de perfeição espiritual. Primeiro ponto, nosso trato com o outro. É claro que a gente pode também abranger o nosso trato conosco mesmo, para falar o quanto que a gente tem usado motivos do mundo, que o mundo nos ensinou para se afastar do Evangelho. De como a gente tem muitas encarnações, de como a gente tem o infinito para estar, de fato, em acordo total com Jesus e Deus, de como a gente pode postergar a nossa evolução espiritual. E muitos outros motivos que nos afastam de uma felicidade real, prometida ali no Livro dos Espíritos para nós. Trazendo para um outro nível, nosso trato com o Evangelho, fora do escopo da humanidade, ou seja, agora o escopo de tudo aquilo que transborda a humanidade, ainda é muito antropológico. Ainda é muito, o Evangelho são para seres humanos. O Evangelho são para os homens, até 300 anos atrás é o que a gente pensava. Kardec mesmo vai perguntar se as mulheres têm alma no Livro dos Espíritos. Textos vários na Revista Espírita falando sobre isso. E a gente fala de um Jesus que disse, olha, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Se a gente coloca barreiras, embora a gente leia o Evangelho, mas coloque barreiras entre nós e o outro, o que nós já não tenhamos feito, até mesmo em nome do Evangelho, em relação aos animais. Vou dar um exemplo. Eu estou com a minha tradução do Novo Testamento, né, do Haroldo. Eu quero ler só um versículo. Capítulo 7 do Evangelho de Mateus, versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós como com vestes de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Essa percepção, essa análise que Jesus faz dos falsos profetas, será que não se aplica a nós e os animais? Que muitas vezes falamos que os animais, em conceito espiritual, têm evolução e progresso, mas insistimos em falar que eles são completamente inferiores. Na casa espírita mesmo, que deveria ser o bojo do Consolador prometido, a gente insiste em dizer que o animal é muito mais governado pelo instinto do que a razão, tirando qualquer sentimento, qualquer possibilidade de criar um movimento de semelhança com ele, esquecendo completamente a parábola do bom samaritano, que Jesus diz, quem é o próximo da parábola? Então ele responde, né, o que Jesus está indagando ali na parábola, né, o fariseu, aquele que se fez de fato o próximo do outro. E a gente insiste em não se fazer próximo dos animais nesse caso. Esquecendo que as palavras do Cristo, eles não podem, de forma nenhuma, se limitar a nós. De jeito nenhum. Se no passado, por exemplo, 200 anos atrás, a gente escravizava uns aos outros por causa da pele, 100 anos atrás, mulher não tinha nem alma direito. Mulheres conseguiram direito a voto no século passado. Misericórdia, no Brasil, na década de 60, a mulher não podia viajar para fora sem a assinatura do marido. Que trato é esse que a gente tem com o Evangelho para dizer que a gente é dono dele e de que ele é uma mensagem direta para nós? Porque disse o Cristo, olha, eu vou me afastar de vocês, ali no Evangelho de João, no Paráclito. No entanto, vou rogar para Deus conceder para vocês o Consolador prometido. E ele estará em vós, assim como eu estou com vocês. De modo nenhum, Cristo disse que a mensagem dele
se restringe apenas para aqueles que a entendem, para aqueles que não entendem, para aqueles que amam muito, para aqueles que amam pouco. Deixou muito claro. Vão mundo afora e falem de mim para todo mundo. Para todo mundo. Como Francisco de Assis fez. Vou pegar outro texto para a gente ver se a gente também pensa nos animais. Só um. Capítulo 5 do Evangelho de Mateus, versículo 4. Jesus sobe num monte e marca a humanidade inteira dizendo as bem-aventuranças. A segunda, no Evangelho de Mateus, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Existem seres na Terra encarnados que sofrem menos que os animais sofrem, nas nossas mãos, que deveríamos protegê-los. Quem de nós pega essas palavras e aplica também aos animais? É claro que é muito justo a gente pegar as bem-aventuranças e aplicar para cada um de nós, para o nosso sofrimento, para nossas dores, para a dor do outro. Mas a gente também lê essas frases, bem-aventurados pobres de espíritos, porque eles verão a Deus, também para os animais. Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. A gente pensa nos animais. Indo ao mundo inteiro pregar o evangelho a toda criatura. A gente pensa nos animais como essas todas criaturas também. Quando a gente escuta palavras como eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que caminho que os animais têm para seguir na Terra? Daí vamos lembrar de André Luiz. No livro Missionários da Luz. É um dos melhores livros para tratar sobre o evangelho, os animais e o nosso trato com os animais. Alexandre, que é o mentor de André no livro, principalmente capítulo 4, vampirismo, e capítulo 11, intercessão. No capítulo 4, André Luiz está estudando sobre o vampirismo. Eu adoro falar desse capítulo e desse livro inteiro quando eu falo sobre o evangelho e os animais. Porque aí Alexandre comenta com André sobre o vampirismo, de como os desencarnados vão vampirizar os encarnados, e André Luiz fica chocado. Mas como assim? E Alexandre, de uma maneira muito, vou colocar assim, característica dele, responde: André, qual é a surpresa? Por que você está surpreso com os desencarnados e os encarnados nesse movimento de vampirismo? O que os desencarnados fazem com os animais? É a mesma coisa, André. Quando sugam, e ele vai narrar todo o movimento, né, digestivo que a gente faz quando a gente come carne. Roer tendões, roer ossos, etc. E nesse momento, Alexandre faz o paralelo direto entre o nosso movimento de trato com os animais e o momento do vampirismo desencarnados conosco encarnados. E ele vai seguindo. André, os animais, quando vê o nosso contato numa floresta, eles fogem com medo. Mas eles aceitam e se confortam, se consolam quando vem a tempestade. Que relação é essa que nós temos com os animais? E aí ele fecha com chave de ouro a linha de raciocínio dizendo: André, nós estamos para os animais da mesma forma que os anjos estão para conosco. Nosso objetivo para com eles é dar roteiro evolutivo. E não é verdade? Não é isso que nós fazemos com os anjos? Nas nossas preces noturnas, antes de dormir, ou quando passamos por grandes aflições? Nós não rogamos a espiritualidade amparo, ajuda, fortaleza espiritual, que ele nos ajuda a combater as tentações que vêm do nosso íntimo. Não pedimos sucesso nessa encarnação, ou até mesmo paciência, entendimento. E o que os animais pedem de nós, senão compreensão? Senão a capacidade de olhar nos olhos deles e dar esse tão chamado roteiro evolutivo, tão necessário, que eles tanto precisam. Qual é a diferença entre nós e eles? Eles se comunicam com seus grunhidos. Uns são até calados. Uns são gigantes, outros pequenos. Tem escamas, outros têm pelos. Outros só têm o couro. E assim vai. E nós? Qual a nossa diferença para com eles? Nós gostamos, pelo menos, de nos comunicar pela linguagem do amor. Palavras carinhosas, fraternas. O amor é uma linguagem universal. Mas os animais não também amam. Quem tem um animalzinho em casa tem o conhecimento dessa verdade. Tem a certeza dessa fala. Que os animais também amam. O amor é uma linguagem universal. Da mesma forma
que a dor também é uma linguagem universal. Se no amor nós nos somos iguais, e na dor então? Quem consegue ver o sofrimento de um animal? Eu me recordo que certa feita, com os amigos do MOV, a gente esteve em São Paulo ano passado, no segundo congresso do Movimento Vegetariano Espírita, que hoje se chama Movimento pela Ética Animal Espírita, foi em São Paulo, e a gente pôde visitar a SEAMA, Associação Médica, Associação Espírita dos Amigos Animais, perdão. E aí é um centro espírita bem pequeno, bem pequenininho. E a gente foi visitar para conhecer os trabalhos que eles têm com os animais, de passe, de água fluidificada, tratamento espiritual assim abrangente. Todo tipo de animal, principalmente, claro, cachorros e gatos. E a gente sentou nessa salinha, essa salinha assim muito menor do que a sala que vocês estão sentados aí. E era assim, cabia no máximo 12 pessoas ali dentro. E a gente sentou, né? Éramos 6 ali no móvel naquele momento, depois entrava mais gente. E tinha essa moça, talvez nos seus 30 anos, que ela sentou com um cachorro gigantesco no colo. E eu tenho 2 irmãozinhos aqui em casa, o Gohan e o Simba. 2 cachorrinhos pequenos. Então logo pensei neles. Eles são saudáveis, graças a Deus. Mas ela estava com aquele cachorro gigantesco no colo. Ela não falava nada. O palestrante comentando ali, tudo. Esperando a hora para a gente entrar para receber o passe, a gente conhecer os outros trabalhos. E ela segurando aquele cachorro gigantesco no colo, olhando para ele chorando. Chorando, chorando, chorando. E as lágrimas caíam, assim como cachoeira, caíam no pelo do cachorro. E o cachorro assim, quietinho. E eu quase para chorar junto com ela, porque pensando nos meus. A dor também é uma linguagem universal. Às vezes perder um animalzinho desse não é parecido. É basicamente a mesma dor do que perder um familiar, porque ele também é um familiar. Porque é isso que o amor faz. O amor destrói as barreiras. Quando a gente vê essa concepção da evolução do amor na natureza, fica ainda mais bonito. Porque que a gente percebe, se o evangelho é para todos, então todos nós somos iguais. A gente que faz questão de colocar a diferença em outro. De novo, se nós fazemos isso constantemente de nós, seres humanos, para um com os outros, o que nós não já fizemos na história com os animais. No livro Do Mundo Maior, o mentor Calderaro vai falar para André Luiz sobre a evolução do espírito no reino mineral, vegetal, animal, até acordar no homem. Quando ele vai falar sobre a casa de 3 andares. E tem um conceito maravilhoso, que ele fala que na hora que a tigresa, a fêmea tigre, está lambendo o seu filhotinho, ela está ensaiando os beijos de amor quando ela acordar na humanidade. O símio, quando está balbuciando e não é compreendido por nós, ele está ensaiando a fala para quando acordar na humanidade. O diamante que cai ali no rio e é levado pela correnteza está treinando a liberdade. A árvore, quando está crescendo, seja na primavera, no outono, no verão, no inverno tenebroso, está treinando a memória. Lembrando ali do Antagonia das Religiões, Herculano Pires, capítulo 5, quando ele vai citar uma frase de Leon Denis. O espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. O que os animais são, senão nós, no dia de ontem? O que são os anjos, senão nós, amanhã? Então eu pergunto de novo, que diferença tem entre nós e eles? Se eles também amam, se eles também sofrem, se eles também são espertos da maneira deles, se eles também se comunicam à maneira deles. Misericórdia, a gente nem se entende direito. Vai dizer que a gente não entende eles porque eles não falam a nossa língua. Mas a mensagem do Cristo é uma mensagem universal. Porque ela está além do raciocínio, ela fala direto para os corações. Para os corações, sem exceção. Quer um exemplo do crescimento do amor em todos os reinos? Vou colocar principalmente do reino animal. Pensar nos peixinhos que estão ali nadando no rio. E eu moro no meio da floresta amazônica, o estado com a maior bacia hidrográfica do mundo. E aqui a gente tem o Rio Negro, o Rio Amazonas, o Rio Solimões, com uma vida aquática imensa, farta. E os peixes se relacionam entre si. Tem o parceiro, o macho e a fêmea, eles se relacionam e eles lançam ali milhares de ovos. E deixam e vão embora. Mas eles têm um parceiro e uma parceira. Uma relação até monogâmica em certas espécies, ok. E aí, no próximo estágio, por exemplo, os répteis, tem um macho, uma fêmea,
Eles tentam já construir alguma coisa que seria um ninho. A fêmea precisa estar perto do ovo para proteger, diferente dos peixes que a maioria só lança. Eu peço perdão para a Nath Zagonel, que está aqui escutando a gente, ela é veterinária. Eu sou engenheiro da computação, imagina falar de veterinária aqui com vocês. Mas no próximo estágio, as aves. A gente tem um macho e uma fêmea. Eles ficam juntos, criam um ninho, e a fêmea tem que estar pertinho do ovo para aquecer, para chocar e nascer o filhote. Percebem como o amor vai crescendo? A relação também entre os parceiros vai crescendo, a relação de família vai crescendo, a relação entre mãe e cria vai crescendo. O amor vai se solidificando. E aí vai culminar a nossa classe, os mamíferos, onde a fêmea tem de ficar completamente insegura para conseguir amamentar o filhote. Nesse sentido, quando a gente chega na classe dos mamíferos, o amor, por o amor existir entre a mãe e o filhote, todas as barreiras têm de cair. Porque ela tem de estar numa posição completamente indefesa para amamentar o filhote. Ela tem de parar e ficar quieta. Se vir um predador, por exemplo, na natureza, ela não tem como correr. Ela tem que deixar o filho ali, ou tem que amamentar. Por isso significa que amar é baixar todas as barreiras. O amor existe isso de nós, de cada um de nós. Nós para com os animais e nós para conosco. Tirar as barreiras, principalmente aquelas que falam sobre as diferenças. Principalmente sobre elas. Quem realmente tem essa percepção no coração tem uma maior facilidade de entender o Evangelho. O Evangelho fala para as almas, para os corações. Como diz o Cristo, para os que têm fome e sede de justiça. Tem seres encarnados na Terra agora, que poderiam ter o direito, ou até o maior direito, de ter fome e sede de justiça do que os animais, em que nós, como humanidade, destruímos sistematicamente seus habitats. Na indústria agropecuária, de vestimenta, entretenimento. Longe de mim, porque o intuito nosso, de forma nenhuma, é esse, de trazer o diálogo da culpa, ou o diálogo de uma moralidade vã, falsa, sobre as pessoas que comem num carro. Essa não é não é o nosso desejo aqui. Nosso fato, até o nosso objetivo é sempre relembrar, ainda que um pouquinho mais, que o nosso trato com os animais, nesse quesito, nesse ponto, nós ainda temos muito a progredir. Da mesma forma que o Evangelho também tem que progredir muito em nós. Disse o Cristo, brilhai a vossa luz. Para brilhar essa luz exige trabalho, esforço, sacrifício de si mesmo. Daí vamos lembrar a mensagem do Espírito Lázaro, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Sedes perfeitos. Item 7º. Dever. Lázaro fala para nós sobre o dever. O dever nasce da razão, exatamente como o filho nasce da mãe. E ele fala mais. A dor para nós é uma coisa universal. Não podemos escapar dela, mas na dor nos tornamos iguais. Nos fortalecemos na fé também e temos a oportunidade de fortalecer a fé do outro. Daí surgem para nós, os animais, os trabalhos na casa espírita. A importância de falar da evolução dos animais em conceitos espirituais na casa espírita. A importância de trazer textos como o de Alexandre e André Luiz. Gente, vocês estão me escutando? Lucas, Oi. agora estamos. Agora estamos te ouvindo. É porque aqui apareceu que o host mutou meu vídeo. Eu não consigo iniciar meu vídeo. Aqui falou que o host... Peraí, nós Ok, vamos... agora apareceu para iniciar meu vídeo. Ok. Apareceu? Apareceu. Eu não sei o que aconteceu. Agora prosseguindo a nossa fala. E agora a gente está se aproximando do movimento anual, que é o Natal. Não tem época mais bonita para falar do Evangelho e dos animais do que o Natal. Para destacar ainda mais de como os animais são importantes para todos nós. Porque, em verdade, se não existissem os animais, esses seres que muitos de nós consideramos inferiores e irrelevantes, que não são inteligentes, são isso e aquilo, o Evangelho está presente na Terra por causa deles. Daí,
para, vamos dizer assim, encerrar a nossa fala, e eu não vou acabar agora em si, mas eu gostaria de contar pelo menos 2 histórias para a gente. Uma que está ali, Alvorada Cristã, mas também está na Antologia Mediúnica do Natal, capítulo 37, O Peru Pregador. E outra que está presente para nós, Antologia Mediúnica do Natal também, capítulo 50, Os Animais perante o Natal. Antes de contar essas 2 histórias, que elas contam percepções diferentes sobre o Natal e os animais, eu me recordo de um texto de Milton da Cruz, que está ali no livro Os Dois Maiores Amores, capítulo 19. É um texto que tem várias mensagens de vários poetas sobre o Natal. Milton da Cruz, quando vai falar sobre o Natal, quando ele vai homenagear essa época do ano em que a gente se congrega em família, que a gente pensa em Jesus, que a espiritualidade tem a maior facilidade em entrar em contato conosco, porque a gente sintoniza na frequência deles, Milton da Cruz diz assim: Natal, Natal. Quem louva Jesus com júbilos imortais, suprime, esquece ou reduz a morte dos animais. Porque nossas mesas são ricas, são fartas, mas do peru que precisou desencarnar, da leitoa, do frango, dos outros produtos de origem animal. Herculano Pires não. Cornélio Pires, logo em seguida, no mesmo texto, vai trazer uma mensagem. Natal, Natal. Se o peru falasse, não sabe o que se diria. Não sabe o que se diria. Há muitas mensagens espalhadas na doutrina espírita, principalmente da mão mediúnica, mão de mediúnica entre aspas, quem é médium é realmente o ser humano, Chico Xavier, mas que vieram com a permissão de nosso Emmanuel. Todo o trabalho psicográfico de Chico Xavier veio com a permissão de Emmanuel. Tem textos fartos sobre a espiritualidade dos animais, sobre a importância de rever nosso trato com os animais, a importância de rever nossos hábitos alimentares. Consolador 129 é uma das maiores respostas de Emmanuel sobre esse tema. Capítulo 4 e 11 do Missionários da Luz. No capítulo 11, intercessão, André vai adentrar o matador, vai relatar como é que é o âmbito espiritual do matador. E aqui André Luiz, quando adentra o âmbito espiritual, relata ele que passou 9 anos no umbral, nas regiões umbralinas. Ele disse que nunca sentiu tanta repugnância quanto naquele lugar. Nós falamos de âmbito espiritual da casa espírita, do nosso lar, quando fazemos evangelho no lar, das florestas, nas nossas reuniões. Mas a gente não fala do âmbito espiritual de matador. É curioso isso. E Missionários da Luz é uma das obras mais importantes da literatura de Chico Xavier e também de André Luiz. Mas agora, adentrando de fato nas histórias, a primeira delas é o Peru Pregador. Bem, não vou contar ela por inteira, por extensa, mas eu vou trazer a nossa versão dessa história. Era uma vez, é uma história de Cornélio Pires, era uma vez um peru que era muito esperto, muito inteligente. E ele morava numa família ali que era... Cornélio não fala qual é a religião, mas fala que eles eram cristãos. E eles eram bons pregadores. E o peru, como era muito esperto, começou a ver como é que os seus donos conversavam, tanto que eles falavam de amor, tanto que eles falavam de Jesus com tanta paixão, tanto carinho, quanto realmente ensejo em cada verbo. E o peru se encantava. E como ele era muito esperto, começou a aprender. De hora para outra, o peru começou a pregar o evangelho que escutava dos donos para os animais da fazenda. Começou a falar para sua esposa, a dona Peru, começou a falar para os seus filhos, começou a falar para os porcos, para os patinhos, para os cavalos, para as vacas. De uma hora para outra, toda a fazenda dos animais ali se congregava em torno do peru pregador para escutar falar daquele Jesus que curou as pessoas, que falou palavras maravilhosas sobre a vida no mundo espiritual, sobre a importância do serviço e da entrega, sobre perdoar 70 vezes 7 vezes. E os outros animais, então, que não eram da fazenda, mas do entorno, da natureza, se congregavam também. E a fama do peru pregador se espalhou, se espalhou, se espalhou. Ele deixava Jesus entrar no seu coração e encantava. E o peru pregador ia falando de Jesus com muita alegria. Da mesma forma que os seus donos queridos falavam de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Evangelho de João.
Amar a Deus acima de todas as coisas, todo entendimento, todo pensamento, todo sentimento. Ama o próximo como a ti mesmo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ele repetia fartamente isso. Fartamente. E os animais se encantavam. E aí o tempo foi passando. E até que chegou perto da noite do Natal. Como está acontecendo conosco agora. Natal é daqui a 2 semanas e um pouquinho. Aconteceu que época de Natal, confraternização, reunião em família, comes e bebes. Perto da véspera do Natal, os donos da fazenda se reuniram. Na surdina da noite, pegaram vários animais e mataram para compor, de fato, a ceia do Natal. O estábulo, que era de grande felicidade e regozijo, automaticamente passou a ser um antro de luto geral. Filhos da pata e do senhor pato tinham morrido. Leitões tinham morrido também. Na frente de muitos seus amigos. Grito, choro e lágrimas se espalharam como uma doença contaminosa. Até mesmo a mulher do peru pregador não foi poupada. Ela também desencarnou para compor a ceia do Natal. E aí Cornélio Pires fala que, nessa hora, os animais com o coração destruído, despedaçado, olharam para o peru pregador. E aí? Que Jesus é esse? Que você falou para a gente amar, respeitar, que nos protege, para a gente orar. Olha o que ele deixou fazer assim conosco. Metade aqui dos nossos irmãos aqui morreram. Jesus é esse. Como amar um Jesus que permite que essa chacina aconteça? E o peru pregador não tinha resposta. Ele pediu, peraí, deixa eu pensar um pouco. Passou a noite pensando. E ele chorou a noite inteira, orando, tentando entender todos aqueles problemas, todo aquele sofrimento. Por que Jesus havia permitido isso? No dia seguinte, ele resolveu falar com os animais que tinham sobrevivido. O que ele fez? Ele falou, olha, eu prefiro morrer como Jesus morreu do que fazer justiça pelas minhas próprias mãos. Esses homens que vieram, mataram nossos irmãos aqui, mataram a minha esposa, eles foram previstos no Evangelho. Jesus nos ensinou, perdoa 70 vezes 7 vezes. Eu prefiro seguir o que Jesus me ensina. Amar. Mas eles foram profetizados por Jesus no Evangelho. Que versículo ele comenta? Capítulo 7 de Mateus, versículo 15, que é o que eu li para a gente mais cedo. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos com peles de ovelhas. A partir daí, Peru começou a falar como aqueles homens falavam de Jesus, mas não compreendiam a Jesus. De como esses homens falavam tanto do Cristo, mas não vivenciavam o Cristo. E a partir daí, o que ele fez? Nesse sermão, para revigorar as energias daqueles que estavam derrotados, destruídos, desolados, em extremo luto, ele recita algumas frases que não pertencem a ele, que eu gostaria de repetir para cada um de nós. Eles tiveram seus familiares mortos na sua frente, por pessoas que falavam fartamente de Jesus, e para consolar os animais inteiros que sobreviveram àquele Natal, o peru pregador fala: bem-aventurados os pobres em espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Que justificativa nós damos para a ceia do Natal? Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas antes de vós.
Todos aqueles que amam muito são perseguidos na terra, inclusive os animais. Inclusive os animais. Essa é a fala final do Peru Pregador para aquela comunidade, para encerrar a história de Cornélio Pires. Ele termina com o Sermão da Montanha, com as bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Tem uma aflição que merece consolo maior do que essa. Desses animais naquele momento. Pensemos nisso também. Lembrando da primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 19. João está falando sobre Deus, sobre uma verdade que João descobriu na sua vida. João Evangelista vai escrever na sua primeira epístola: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E aí no versículo 19 ele fala, ainda sobre Deus, amamos, porque Ele nos amou primeiro. Também se aplica a Jesus. Amamos a Cristo, porque Cristo nos amou primeiro. E também podemos trazer isso para os animais. Devemos amar os animais, porque eles amaram primeiro. Eles amaram primeiro. Como que eles amaram primeiro? Isso está longe de ser uma frase de efeito. Para encerrar a nossa conversa aqui, pelo menos a minha parte aqui com vocês, eu queria contar a noite em que Jesus nasceu entre nós. Na noite em que aquela estrela veio do céu e esteve presente entre nós. A noite lá em Belém, em que o Cristo encarnou. Antologia Mediúnica do Natal, capítulo 50. Os animais perante o Natal. É um texto de Humberto de Campos. Ele escreveu o texto quando já tinha alcunha de Irmão X. E é um texto que merece muito ser lido por todos nós espíritas. Sejamos simpatizantes da causa animal ou não. E o texto começa assim. Humberto de Campos, do mundo espiritual, está conversando com dois judeus. O Jonathan Ben Asser e o rabino, o velho Ebenezer. E eles estão conversando sobre os animais do Natal. Como a gente come os animais do Natal. Eles estão conversando sobre isso. E aí, o Jonathan Ben Asser, ele vai dizer realmente, tendo um parecer grave, asseverando que a gente deve comer, que a gente tem de sacrificar os animais apenas quanto estritamente necessário, inclusive no Natal, para comemorar a vinda do Cristo, para se reunir em família. E Humberto Campos, como bom repórter do mundo espiritual, vai anotar, vai afirmar com a cabeça, vai pensar. E aí o rabino Ebenezer, o velho Ebenezer, Humberto Campos diz que ele é velho, vai falar, olha, realmente, mas talvez vocês não saibam, ele vai fazer uma ponderação, talvez vocês não saibam o quanto nós devemos aos bichos na manifestação do Evangelho. E aí eles estranham e pedem para ele contar que história é essa. Ele conta a noite que Jesus nasceu. Não vou contar a história inteira, mas José e Maria estão chegando em Belém para participar de um censo, como a gente vê nos evangelhos. E Maria já está grávida. Vai ter Jesus a qualquer momento. Eles batem, né, em 3 hospedagens e nas 3 são rechaçados. Inclusive, acusam José de estar comprando uma escrava, de andar com uma escrava tão bonita. Quanto custava essa escrava que ele comprou? Eles são humilhados 3 vezes. 3 oportunidades diferentes. Jesus podendo nascer a qualquer instante. José aflito, Maria aflita, Gabriel, o anjo da anunciação, aflito no mundo espiritual. Jesus vai nascer a qualquer momento. O Cristo vai encarnar. Ele não tem morada em Belém. A humanidade rejeitou o Cristo na primeira hora. A humanidade representada em Belém. Ninguém queria uma criança chorando no meio da madrugada, para incomodar as pessoas, para irritar. E Gabriel não sabe o que fazer, o que ele faz? O anjo se coloca em oração. E aí relata Humberto de Campos, contando pelas palavras do rabino Ebenezer, que uma turba de espíritos muito felizes conduzem o casal nazareno até uma manjedoura. E Jesus nasce entre os animais naquele momento. O rabino termina a história dizendo: se não fossem os animais, se não fosse a bondade desses hospedeiros, os hospedeiros da estrebaria, talvez a boa nova tivesse seu início na terra atrasado. Será, não, esse o único motivo para, pelo menos, na noite do Natal, a gente poupar eles do sofrimento?
da morte, do martírio, porque eles também amam. E mais, talvez, maior que o nosso próprio amor. Eles amaram Cristo primeiro do que nós. Eles viram a luz do mundo brilhar primeiro do que nós. Primeiro do que nós. Lembrando Emmanuel, quando diz para nós, ali no livro Opinião Espírita, intitulado Ao Amigo Espírita, falando sobre Jesus. Para nascer, socorreu-se. Para nascer, socorreu-se da hospitalidade dos animais. Que inferioridade é essa, então, dos animais? Que eles viram a luz do mundo brilhar primeiro do que nós em humanidade. De fato, eles aceitaram Cristo primeiro do que nós. Consequentemente, o Evangelho também pertence a eles. Por isso Cristo diz, indo ao mundo inteiro, pregar o Evangelho a toda criatura. Cada palavra do Cristo que a gente aplica ao nosso sofrimento também se aplica ao sofrimento dos animais. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então, encerrando a nossa fala, deixo essa reflexão para que a gente pense no bojo da alma agora, que compromisso nós devemos assumir perante os animais. Esse dever de irmãos mais velhos para esses irmãos menores, que só estão em outra escala evolutiva, mas que um dia alcançarão a perfeição. Eles também amam, assim como nós amamos. Eles também sofrem, assim como nós sofremos. Eles também precisam de Jesus, assim como nós também precisamos. A herança que surgiu no Calvário também pertence a eles. Quando Paulo diz, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, o amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta, esse amor também merece ser ensinado aos animais. Como Francisco de Assis fez, enxergando Deus em tudo, consequentemente amando a tudo, sem exceção. Essa é a nossa mensagem final para todos os amigos e amigas que nos acompanham e que nos acompanharam até aqui. Indo ao mundo inteiro, que nós possamos pregar o Evangelho a toda criatura, sem exceção. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Então, gente, nós agradecemos o Lucas. Lucas, que reflexão, né? Nossa, e é interessante que a minha família, né, ela decidiu deixar, né, de alimentar de animais exatamente num momento como esse, há umas 2, 3 semanas do Natal. Foi o desafio da minha família e você tocou isso assim, mexeu muito comigo. E foi muito bacana a sua palestra. Eu já quero, antes, né, da gente abrir para perguntas, já quero te agradecer a reflexão de hoje. Tudo que você falou foram coisas assim que tocou realmente o coração. Espero que tenha tocado o coração de todos, porque foi um tema muito marcante, né? E esse momento agora é para a gente abrir para perguntas, então, ou mesmo dúvidas, quem quiser completar, fazer algum comentário, ou tirar alguma dúvida que ficou durante a palestra, fique à vontade. Só abrir o microfone, então, eu só vou pedir para, quando alguém tiver com o microfone aberto, o outro espera, na hora que terminar, abrir o segundo microfone, tá, gente? Pode ficar à vontade, quem quiser perguntar. E não precisa abrir o vídeo, tá, gente? Se não quiser, pode mandar no chat também, que a gente passa para o Lucas. Aproveitar esse momento com ele aqui. Lucas, algumas pessoas já comentaram aqui no chat. A Daniela Lopes agradeceu, falou grata por essa palestra maravilhosa. Sabrina também falou, Lucas fala muito inspirado. E a Nath, ela falou que é do Analogia Mediúnica do Natal, salvo engano. Aí ela completou depois, que é da Alvorada Cristã. Isso, o texto que eu trouxe para a gente, o capítulo 50 do Antologia Mediúnica do Natal, Os Animais perante o Natal. E o outro que eu trouxe, né, o Antologia Mediúnica do Natal, um compilado de textos. O Peru Pregador está no capítulo 43, está no capítulo 47 da Antologia. No Alvorada Cristã, ele está no capítulo 43, né, o Peru Pregador. E o outro que eu trouxe de Emmanuel, né, socorreu-se para nascer socorrer os animais, é Opinião Espírita. Ô, Lucas, meu nome é Célia, e hoje eu percebo o seguinte: a gente tem uma dificuldade muito grande
do vegetarianismo dentro do movimento espírita. Eu acho que a questão do MOVE é um avanço e o trabalho de vocês é muito interessante. Só que assim, a gente tem hoje como uma meta, né? De tentar trazer para dentro do movimento espírita o vegetarianismo. Não falo nem do veganismo, mas pelo menos o vegetarianismo, né? Dentro do movimento, porque é aquela história que você contou aí agora, né? Você fala de seguir Jesus, mas que você sacrifica os animais, né? De uma forma que não é necessária, né? Quando você sacrifica porque você precisa da alimentação é uma coisa, mas hoje é comprovado que a gente não precisa, né, do sacrifício, desse sacrifício para se alimentar, né? Eu acho que na época Idade Média, que a gente tinha pouco recurso, que o homem era mais nômade, mas hoje nós somos bem sedentários, a gente vive da agricultura, então é uma questão muito de cultura também, né? Você conversa com as pessoas e fala assim, não vamos comer carne, a pessoa fala assim, mas a gente vai comer o quê? Eu falo assim, ué, tem tanta coisa nesse prato aí, tira a carne para você ver. É só mais um incremento, né? Então, é uma questão de cultura. A própria questão de sacrificar os animais para a questão do leite e do ovo, né? Hoje eu fico pensando assim, nossa, um ovo a R$7 um pente, coitada dessas galinhas, o tanto que sofreram para produzir um ovo tão barato, né? Elas vivem em confinamento para produzir esse ovo a R$7, 30 ovos. A gente percebe assim, a pessoa não quer saber, né? Então, assim, a gente tem essa indústria que muda o pensamento da gente, faz com que a gente precise de comer uma coisa que não nos é necessária, e em detrimento ao sacrifício de um outro ser, né? Então, assim, a gente precisa muito desse movimento dentro, pelo menos, do espiritismo, né? Que é muito difícil ainda, né? Porque a gente vai nas festas espíritas, tem a carne lá que é oferecida, né? Então, assim, esse lema, pelo menos no Maria Francisca, ele está começando a caminhar, né? Da gente não oferecer carne mais nas nossas festas. Mas é complicado, porque, assim, é um passo de cada vez, mas a gente precisa começar, né? Uma hora a gente tem que começar, né? Porque senão a gente fica muito hipócrita, né? Tem uma fala de Emmanuel ali no Consolador, eu até comentei, mas eu não trouxe a fala inteira. Pergunta 129 do livro Consolador. É um erro alimentar-se da carne dos animais? Perguntam para Emmanuel. E Emmanuel é bem taxativo. É um erro ingerir as vísceras dos animais. É um erro de enormes consequências. Emmanuel vai completar. Ele fala que se a gente realmente quisesse, se empenhasse, a gente poderia viver em absoluto, sem os matadores e frigoríficos, se alimentando apenas de plantas. Mensagem de Emmanuel. Tente passar pelo crivo da razão, pelos textos de nutrição, pelas pesquisas na área médica, sem exceção. Mas Emmanuel já previu isso para nós que era possível. E agora a gente vê com o avanço da medicina, da nutrição, que isso é completamente factível. Senão eu já devia ter desencarnado há pelo menos 5 anos, né, que é o tempo que eu sou vegano. Então, nesse ponto. Mas sobre a consideração da nossa participação, eu digo nós que somos simpatizantes da causa, todos nós estamos aqui, nós temos de lembrar que nosso trato com o prato, especificamente com o prato, é muito mais antigo que a nossa relação com Deus. Em que sentido? Nosso relacionamento, que a gente senta com os outros na mesa, que a gente come, etc., é um ato sagrado. Às vezes, na mesa de jantar, é o único lugar, o âmbito da casa que famílias se encontram, que passam tempo juntos, para comer alguma coisa juntos. Uma pizza de domingo, uma macarronada no final de semana, até um churrasco. Comer é um ato sagrado. É um ato sagrado. Que reúne pessoas. Extremo ato de convívio social. E por que o nosso trato com Deus é muito mais novo do que isso? Nossa percepção de que Deus existe, pelo menos assim, em humanidade, conceito material aqui, encarnados na Terra em humanidade, é o quê? Talvez algumas décadas, algumas dezenas de milhares de anos. Nosso trato com o nosso alimento é muito mais antigo do que isso. Que a gente se devorava uns aos outros. Humberto Campos, capítulo 4 do Cartas e Crônicas, inclusive vai falar sobre o canibalismo.
falando assim, nós não estamos muito distantes dos tamoios e caiapós, né, que são tribos indígenas, nós não estamos tão distantes dos tamoios e caiapós, que devoravam-se uns aos outros quando a gente come a carne dos animais. Ele fala vários tipos de carne, eu não sei o nome de carne, infelizmente, mas ele vai dizer que a gente se assemelha aos canibais quando a gente come a carne dos animais. Isso é um termo muito curioso. Mas trazer esses temas na casa espírita de uma forma pacífica, sem um moralismo taxativo, uma forma de verdade, como Jesus nos ensina, sem apontar os erros, porque a maioria de nós, a grande maioria, não nasceu vegano ou vegetariano, não nasceu com esse amor, pelo menos, aos animais. Exige respeito para aqueles que não nos compreendem ou nem querem nos compreender. Exige paciência. Exige você lutar contra atavismos religiosos dentro do espiritismo, que é natural, porque o movimento é feito de pessoas. Mas que está na doutrina espírita, está. Que está ali, principalmente na obra mediúnica de Francisco Cândido Xavier, está. A gente até lembra o catálogo de referências do MOF, Movimento pela Ética Animal Espírita, que a gente participa, que já reuniu mais de 180 referências na literatura espírita em obras clássicas e subsidiárias sobre respeito à natureza, respeito aos animais, sobre não comer carne, a importância de cuidar dos animais, e assim vai. São temas importantíssimos na casa espírita. Eu tenho uma percepção de que, no século XIX, a pauta em sociedade era o movimento de abolição. Vamos colocar assim, de todas as pautas sociais que surgiram no século XX, e aí a gente ainda conversa dessas pautas no século XXI, eu digo que a maior delas, ou se não uma das maiores, é o movimento de conquista dos direitos das mulheres, como a gente falou também na palestra de hoje. Minha percepção para o século XXI, o século que a gente está inserido, que a gente foi convidado a viver agora, é justamente a pauta da libertação animal. De novo, eu não sou veterinário, não sou médico, não sou nutricionista, mas a gente sabe, a Nath está aqui para puxar minha orelha, ela faz veterinária na USP, ela pode puxar minha orelha se eu falar besteira, mas 70%, 80% das zoonoses que surgiram nos últimos 25 anos são de origem animal. Ou melhor, as doenças, as pandemias, são zoonoses, são de origem animal. Então, tem até um texto do Jair Presente, no livro Palco Iluminado, capítulo 19. Ele termina o texto falando do nosso trato com o alimento. Ele fala o seguinte, o homem faz a matança e as doenças vão seguindo. É uma prosa muito bonita, que ele fala sobre a gente comer paca, onça, cachorro, cavalo, gato, porco, tudo que se mexe a gente come. E eu moro numa região que a gente come de tudo. Peixe, tartaruga, jacaré, paca, etc. E aí Jair Presente fala, o homem faz a matança e as doenças vão seguindo. Ele comenta que a gente precisa ter esperança no futuro, no porvir, paciência, remédio bem-vindo, e depois proteja os animais. Mensagem que ele deixa para nós. De tal modo, quando a gente lê esse texto e compara o que a gente vive hoje, o homem faz a matança e as doenças vão seguindo, como não relacionar isso com as zoonoses que surgiram nos últimos 25 anos, que surgem direto no nosso trato com o alimento? Uma outra questão, ainda falando de doutrina espírita, é sobre quanto que a gente precisa ter paciência nesse cenário. Muita paciência, sem dúvida nenhuma. Porque, diz o ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eles passarão, nós passarinho. Todos nós somos simpatizantes da causa, que a gente percebe uma humanidade maior dos animais do que os próprios seres humanos. Nossa causa é a causa do Cristo. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. De novo, não tem seres na Terra que precisam mais de Jesus do que os animais. Mais do consolo do Cristo do que os animais. Não tem forma maior do que se aproximar de Jesus do que ajudando o outro a se aproximar de Jesus. E isso é uma responsabilidade nossa na doutrina espírita. Porque é consolador prometido. Não é consolador prometido para os cristãos. Consolador prometido para aqueles que fracassaram nas encarnações. Consolador prometido para os espíritas. Para aqueles que acreditam em reencarnação. Para aqueles que não são ateus. É consolador prometido. Quem consola, consola todo mundo. Quem ama, ama todo mundo. Sem exceção. Quem ama, ama. E isso é uma coisa que a gente precisa ter dentro da doutrina espírita. Então, o trabalho que vocês fazem, e é um trabalho que eu gostaria muito que se multiplicasse, exige paciência, esforço, trabalho, perseverança, muitas lágrimas, mas porque o movimento é feito de pessoas imperfeitas. Mas é justamente pelo trabalho que a gente se aperfeiçoa. Então, meu outro desejo que eu deixo para vocês, em nome de Cristo, é que ele continue fortalecendo vocês e toda a equipe espiritual da casa de vocês nesse trabalho, que vocês não percam a esperança, apesar das diversidades.
lembrando sempre daqueles que precisam mais do que nós, do serviço, do resultado do serviço, que são os próprios animais. É muito difícil, mas o Cristo conta conosco. Lembrando Emmanuel ali na introdução do Paulo e Estevão, quando vai falar sobre Paulo de Tarso, que Paulo tinha o seu ministério sagrado. Emmanuel fala que nenhum de nós pode ter a concepção, a percepção de que não tem um ministério sagrado nas mãos enquanto está encarnado. Paulo tinha um dele, levar as palavras de Jesus para os outros. Nós temos a nossa, na doutrina espírita, de falar dos animais, de falar como eles merecem respeitados, de como Jesus também os ama. Jesus nasce entre eles. Jesus fala para a gente ser como pombas, mansos como pombas, astutos como as serpentes. Codinome de Jesus no Antigo Testamento, o leão de Judá. Codinome de Jesus no Novo Testamento, por João Batista. Eis que vem o Cordeiro de Deus, que carrega os pecados do mundo nas suas costas. Essa é a mensagem que a gente deve trazer na doutrina espírita. Que o Evangelho também é para eles. De que o Evangelho é para todos, como a gente trouxe na nossa fala de hoje. Muito bacana, Lucas, a sua análise, principalmente essa questão que você colocou, né, a questão do respeito, né, isso é muito importante. A gente, às vezes, tem esse sentimento, né, de que a Casa Espírita, às vezes, não está trabalhando esse tema, a gente que, às vezes, né, já tem alguns conceitos em relação à alimentação, mas o mais importante é não julgar e respeitar o outro, né, que vai chegar o momento de todo mundo, e a gente tem que compreender isso, né. Gente, mais alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Fiquem à vontade. Você viu Oi, que tem um Lucas, salão... tudo bem? Opa, desculpa. Pode Boa falar. noite. Oi, Nath. Oi. Lucas, você pode falar um pouquinho pro pessoal, assim, do que você recordar dos episódios de Francisco de Assis, quando ele pregava os animais? Acho que é legal também para complementar a fala. Claro. Nesse quesito, eu sou um ignorante ainda no estudo de Francisco de Assis. A gente tem alguns textos que a gente lembra. A gente vai começar, inclusive, dizendo a encarnação passada dele, como João Evangelista, como está no livro do Miramês, Francisco de Assis. Ele, como João Evangelista, falava do amor de Deus, e era uma energia tão contagiante, uma luz tão gostosa de estar perto, que aquecia, que a multidão de peixes, né, o cardume de peixes, se aproximava enquanto João Evangelista falava. Já notando essa característica fundamental em Francisco de Assis, que é o amor. Não é à toa que na Igreja Católica ele é considerado o padroeiro dos ecologistas, o santo dos animais. E, principalmente em Francisco de Assis, tem duas histórias que eu gosto muito. O primeiro é o Sermão dos Pássaros, que ele fala para os pássaros como se fossem seres humanos. A gente fala com os animais, naquela vozinha aguda, fina, é o meu amorzinho, meu queridinho, como é que tá o filho da mamãe, etc, etc. Francisco de Assis, não. Francisco de Assis, não. Ele fala direto como fosse um ser humano ali te entendendo. Formado em teologia. Irmãos pássaros, respeitem os outros. Lembrem do Cristo na cruz, perdoa 70 vezes 7 vezes. O Sermão do Pássaro está marcado na história, para cada um de nós. Mas talvez a história mais conhecida para nós, nesse quesito, é o Lobo de Gúbio. É a minha história favorita de Francisco, Lobo de Gúbio, porque ela tem um apêndice na doutrina espírita. Ela tem um anexo que Maria Dolores traz para a gente. Se eu tiver um tempinho, eu adoraria contar essa história e o anexo para vocês. Não quero tomar muito tempo de vocês de forma nenhuma. Mas a história do Lobo de Gúbio, né, vocês com certeza conhecem isso melhor do que eu. Francisco está pregando o evangelho, mundo afora na Europa, e tem essa cidade, esse vilarejo Gúbio, que está tendo um problema com um lobo gigantesco que devora pessoas. Então chamou Francisco para resolver o problema. Ele não é santo, ele não resolve milagre, então resolve o problema do Lobo de Gúbio também. Então Francisco vai nessa cidade na Itália, Gúbio, e ele vê a cidade realmente como se estivesse preparada para uma guerra. As pessoas colocando saco de areia atrás da porta, colocando estacas de madeira na terra para impedir alguma invasão. E ele vai escutar a história dos moradores dali, que saíam com tochas, com espadas, com lanças, com medo desse lobo. E o lobo já havia devorado pessoas inteiras. Pessoas haviam ido na floresta e o lobo havia devorado. E Francisco estranha, porque vê ela saindo com estacas de madeira, de ferro, lanças, tridentes. Reagindo dessa forma, Francisco começa a perceber que o erro não estava apenas com o lobo, em princípio. Também deveria estar com aqueles moradores de Gúbio.
E ele vai, não, eu vou dar um jeito. O que ele faz? Ele vai sozinho pela floresta, sem companhia nenhuma, atrás do lobo de Gubi. Bem, a partir daí a história se ramifica em várias versões. Eu vou seguir com a história de Maria Dolores. Quando ela fala, um texto O Lobo de Francisco. Eu, infelizmente, não me recordo agora. Se a Nath quiser procurar aí no Google para mim. É um livro que é de Meimei e Maria Dolores. O texto é O Lobo de Gúbio. Eu acho que o livro é Somente Amor. No capítulo 24, Maria Dolores fala desse encontro de Francisco com o Lobo de Gúbio. O lobo estava dormindo debaixo de uma árvore, na sombra, e Francisco se aproximou, como se não quisesse nada. Quando o lobo acordou, viu Francisco se aproximando, ele se colocou em modo de ataque, rosnando, grunhindo. É um lobo, como a gente diz aqui no Amazonas, maceta, grande mesmo. E aí Francisco olhou ele olho no olho. O que ele fez? Ele não passou a mão, não deu um petisco, não falou, lobinho querido, falou aquela vozinha aguda que a gente faz. Ele começou a falar, lobo, meu irmão lobo, que história é essa? Que sofrimento é esse que você está causando para os seus irmãos? Bem, diz a história para nós que o lobo entendeu completamente o que estava... Obrigado, Nath, capítulo 26. Obrigado. Que o lobo entendeu completamente a fala de Francisco. Era um amor tão forte, radiava ali puro de coração para coração, que o lobo automaticamente se acalmou. Porque que sabia Francisco era diferente. Francisco torna aquele feroz no lobo, e é o que Francisco faz conosco. Ele acalma a nossa própria animalidade. O que é feroz em nós, Francisco acalma e faz a mesma coisa com o lobo de Gúbio. O que ele faz? Ele leva o lobo para conviver com os moradores em Gúbio. E ele faz um acordo, ele sela ali uma amizade, fraternidade entre eles. Olha, a partir de agora vocês vão respeitar o lobo e o lobo vai respeitar vocês. O lobo não vai atacar e devorar ninguém, mas em troca vocês têm que alimentar ele. Paz. Mútuo. Amor mútuo. Maria Dolores continua a história, e esse é o apêndice que a gente tem na doutrina espírita, é uma bênção que a gente tem no espiritismo, de ter a continuação dessa história. O que aconteceu com o lobo. Eles conviveram muito felizes. Muito felizes. A comunidade de Gúbio e o lobo. Francisco, como tinha a sua missão, como diz Emmanuel, né, a sua missão, o seu ministério era pregar também com Paulo de Tarso. Ele saía falando de Jesus, namorando a pobreza, casando com aqueles inocentes ali que tinham o coração martirizado também na terra. Então ele se afastava de Gúbio. E que, nesse momento em que ele se afastava, as pessoas de Gúbio judiavam do lobo. O lobo ia de um canto da cidade para outro, do vilarejo, levando uma cesta de pão para as pessoas comerem, para ajudar. À noite era um excelente vigilante. Quando Francisco não estava por perto, as pessoas batiam no lobo, tacavam pauladas nele, falando que ele era um mau covarde, nojento. Machucavam, puxavam, balbuciavam, cuspiam, falavam mal, injúrias. E o lobo só pensando em Francisco. Espera aí. Francisco falou que não ia ser mais desse jeito, que eles iam me tratar bem. E o lobo, que agora era manso, era chamado de covarde. O que o lobo faz? O que nós fazemos quando nós somos rejeitados pela sociedade? O lobo recua e vai embora, e volta como viver na floresta. E volta para a sua vida boêmia, caçar os animais da floresta. Quando Francisco descobre, ele se entristece muito. Fica muito desolado quando realmente vê o que a comunidade de Gúbio fez com o lobo. O que Francisco faz? Da mesma forma que ele faz conosco, ele não desiste de nós. Ele volta para a floresta de novo. Até o lobo. Ele vê o lobo estar caçando uma lebre nesse dia. Maria Dolores relata para nós, caçando uma lebre. Nessa hora o lobo para quando vê Francisco e gela na espinha inteira. E aí Francisco olha para o lobo e pergunta, meu irmão lobo, o que você está fazendo? Esqueceu as palavras de Jesus que a gente conversou tanto? E agora que chega a parte fantasiosa da história, né? Porque o lobo responde para Francisco de Assis. E aí o lobo olha para Francisco e fala, mas irmão Francisco, eu sofri todo tipo de injúria. Me chamavam de covarde, lobo vil, carniceiro feroz. Eu não pude suportar essas dores. Você vai embora, eles me maltratavam. Eu juro que eu acreditei no seu sonho, nas suas promessas do evangelho. Eu queria que fosse uma realidade assim que dava realmente para viver. Mas olha só as feridas que eu recebi. As marcas doloridas.
As feridas estão abertas, sangrando até agora, por causa das pauladas e pedradas que eu recebi enquanto você estava fora. Olha o que os homens fizeram comigo, Francisco. Toda vez que você deixava a nossa casa, me batiam com vara, com preda, com brasa. Nenhuma pessoa fez o que você fez comigo. Nenhuma pessoa seguiu os seus conselhos. Francisco, e é o que a gente faz também com Francisco. Francisco, me esquece. Me deixa. Eu sou lobo do cerrado. Eu sou fera que tem que viver solta aí nas trilhas do mundo. Esquece de mim. Se importa comigo, não. Eu sou muito pequeno. Não é a mesma coisa que a gente fala para Francisco de Assis? Para ele esquecer da gente, que a gente é muito pequeno. E agora o lobo de Gúbio abrindo o coração para Francisco. Mas Francisco, assim como o Cristo, não desiste de nós. Francisco, que nessa época estava muito enfermo e fatigado, responde para o lobo: irmão lobo, recorda, o caminho do bem é aquele que Jesus deixou para nós. Todos nós, sem exceção, precisamos aceitar a nossa cruz. Recorda as instruções que você estudou comigo, frase por frase. Deixa que eu interprete para você mais uma vez. A lei diz perdoar 70 vezes 7 vezes. Qualquer ofensa recebida. A presença do Cristo é só em nossa vida. Daí Francisco estende a mão e diz: volta comigo, irmão. Eu também já sofri calúnia, provação. E agora eu me sinto fatigado. Mas a fé no Senhor é uma luz em meu peito. Continue, irmão, do meu lado. Me guarda com Deus, na pedra em que eu me deito. Eu preciso muito de você, comigo nessa noite. As tuas grandes cicatrizes, dos momentos que você julga infeliz, são feridas irmãs das úlceras que eu tenho. Que úlceras são essas que nós próprios estigmas de Francisco? As feridas do lobo de Gúbio eram irmãs das feridas de Francisco. São feridas de pessoas que muito amam. Que amam e não são compreendidas. E Maria Dolores conta que nesse dia o lobo voltou, sentou ao lado de Francisco. Francisco deitou na pedra, como disse que ia deitar. E Francisco desencarna. Maria Dolores relata o dia em que Francisco de Assis desencarnou. O lobo de Gúbio ao lado dele. Ela diz, naquele momento que cessou aquela vida divina na Terra, o lobo de Gúbio foi embora. Ele foi embora. Ia voltar tudo de novo. Francisco, a razão ali de estar presente, a chama de amor no seu peito, tinha desencarnado. Não tinha esperança nenhuma no seu coração. Ele volta para a floresta e passa a noite inteira uivando, com saudade de Francisco, assim como nós fazemos também. O lobo de Gúbio é a nossa história. E aí diz o relato, finalzinho da história, que um irmão de Francisco, amigo, comovido com o lobo de Gúbio, fica ali escutando a noite inteira. Quando surge o raiar do sol, o lobo para de uivar de hora para outra. Muito curioso, ele vai decidido aí na floresta fazer exatamente o que o Francisco fizeram. Trazer ele de volta e proteger o lobo. Dar um roteiro evolutivo para o lobo também. Assim como Alexandre nos pediu para fazer lá em Missionários. Dar um trabalho para ele também participar na obra do Cristo na Terra. Protegê-lo também das pessoas que não compreendiam. Quando esse irmão de Francisco se aproxima naquela manhã, o lobo de Gúbio havia desencarnado também, com muita saudade de Francisco. A história acaba aí, nesse momento muito melancólico. Mas para nós, que acreditamos na vida no mundo espiritual, nós devemos ter a percepção também de que para os animais a vida é exatamente como André Luiz fala ali em Nosso Lar. Na introdução, mensagem de André Luiz. A vida não cessa. A vida é fonte eterna. E a morte é o jogo escuro das ilusões. E ele continua a vida fora aí, avançando e progredindo, assim como nós. Essa é a história do lobo de Gúbio. Sensacional, Lucas. Nossa, muito bacana. E, Lucas, para assistir sua palestra hoje, a gente tem, não sei se você viu no vídeo, né? Tem uma equipe no salão aqui da casa, que é uma equipe que faz parte da equipe Amor, que você já conhece, né? Aqui do nosso centro. Então, eles estão lá presentes hoje para poder prestigiar esse estudo maravilhoso, né? E a Estela, que é
uma das nossas anfitriãs aqui da casa, ela vai fazer a prece final. Mas antes dela entrar, eu quero te agradecer, Lucas, imensamente, todo esse carinho, né, toda a sua disponibilidade, essa mensagem maravilhosa que você passou para a gente hoje, essas reflexões, assim, que fique, né, presente nos nossos corações e que a gente comece a ter, né, mudança no dia a dia. Então, eu quero te agradecer de coração, gratidão por sua disponibilidade. Eu que agradeço todo o carinho de vocês, um carinho que a gente não merece. Estou vendo os amigos aí no salão, passei a palestra inteira com vocês na minha tela. Estou vendo a Estela agora conosco. Eu espero que Jesus continue fortalecendo cada um de vocês, que a gente tenha sentido o coração, o nosso coração bater na mesma frequência que é de nosso Senhor, e que toda a espiritualidade continue abençoando cada um de vocês, que estão presentes ou não, que a gente possa permanecer firme e forte nesse trabalho de falar do Evangelho e os animais. Lembrando que ajudando eles, estamos ajudando também. Que Deus nos abençoe a todos. Amém, Lucas, muito obrigada. Estela, você pode fazer a prece final para a gente? Aline. Primeiro eu queria agradecer, né, em primeiro lugar a Deus, essa oportunidade de estar aqui. Agradecer ao nosso amigo Lucas, do MOVE, do Movimento pela Ética Animal Espírita, né, esse momento tão gratificante, né, onde ele trouxe tantas palavras lindas sobre o Evangelho e os animais. Muito obrigado, viu, meu amigo, por tudo. E nesse momento, eu quero agradecer a Deus, a esse trabalho maravilhoso da Equipe Amor, que abre o coração de todos aqui dessa casa. Que aos pouquinhos, cada um possa entender a importância dos animais na nossa vida. A importância dos animais para a evolução desse planeta, para a nossa evolução. E a importância nossa na evolução deles, né? Como irmãos mais velhos que somos. Agradecemos a Francisco de Assis, que tanto nos ensinou. Primeiro o mestre, né, Jesus, que veio aqui em pessoa para nos ensinar a lei do amor. E por Francisco, que colocou em prática, nos ensinando a cada ato, a cada gesto e palavra, o que é o amor ao próximo. Vamos encerrar esse momento com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo e amado nome. Venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade, Mestre, assim na terra como em todo o ciclo espiritual. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas faltas, Mestre, perante os nossos irmãos animais, assim como vós nos perdoamos. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Não só a nós, mas os nossos irmãos animais, que precisam do nosso amor. E hoje, nós só temos uma coisa para pedir para os animais: perdão. Perdão por esses anos, esses séculos de crueldade. E que, se Deus quiser, está acabando por aqui. Graças a Deus, muito obrigada. Obrigado, Lucas, meu irmão. Um beijo. Obrigada, Estela, pela prece. Obrigada, Lucas, pelo estudo. Obrigada a todos, né, que estão aqui presentes hoje. Foi um prazer, né, ter todos vocês. Quarta-feira que vem a gente volta com os nossos estudos. Um grande abraço e uma ótima noite para todo mundo. Deixa eu ver.